Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Itacast. A gente está aqui hoje no nosso quinto episódio. Temos um convidado aqui super especial, um cara que levanta a bandeira super importante, principalmente no cenário de empregabilidade da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Olindino Cerqueira, muito obrigado pela sua participação. A gente tem também aqui a Bia, né, que é a sua parceira, está junto de você nessa caminhada, né, em busca de uma vaga na Câmara de Vereadores de Itaguaí. Então, cara, te agradecer pela sua participação e pedir para você se apresentar, depois a Bia se apresentar também. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu não sei para onde eu olho, mas sei se olho para você, se olho para lá. Só a câmera ali, ó. E aí? Bom, obrigado pela oportunidade. Me chamo Olindino, sou morador aqui de Itaguaí há muitos anos, há mais de 38 anos. Eu moro, na verdade, em Chaperó. Eu não sei se você conhece Chaperó, mas Chaperó, na minha concepção, é um dos melhores bairros para se morar que nós temos aqui no município hoje. Nada contra nenhum outro bairro, até porque tem muitos bairros bacanas aí também. Mas a gente que mora em Chaperó, você que mora em Chaperó, sabe do que eu estou falando. Lá em Chaperó a gente tem uma coisa que nos prende, que a gente gosta de morar lá. Todo mundo fala que Chaperó é isso, é aquilo, mas a gente não vê nada disso. O que a gente vê é que é um bairro gostoso de morar, tranquilo. Então eu moro em Chaperó há mais ou menos uns 38 anos. Cheguei lá muito garoto ainda. Eu trabalho na Nuclep. Nuclep, você sabe, é uma das estatais aqui. Eu tenho uma função importante na Nuclep lá, graças a Deus. Eu sou gerente na Nuclep. Eu estava até me licenciar na ouvidoria, responsável pela ouvidoria da Nuclep. Eu era ouvidor-geral da Nuclep. É um título que me orgulha muito, porque eu entrei na Nuclep como jovem aprendiz. E aí chegar a ouvidor é um cargo de muito destaque, de muita relevância. Não é para qualquer um, mas isso remete a uma dedicação muito grande que a gente teve que ter para chegar até onde chegou. E também gostaria de frisar que eu estava até o meu inicial processo da pré-campanha, eu estava como presidente da Associação de Moradores lá de Chaperó. Então, assim, na associação a gente fez bastante coisa lá, que a população lá de Chaperó entende que foi uma boa gestão nossa, porque a gente revitalizou a associação, trouxe coisas que antes não tinha, então a gente conseguiu dar um parâmetro bem bacana lá. E é isso, Olindino, eu estou hoje muito feliz, não é só por conta da tua presença, por conta do podcast, mas é porque hoje eu estou dividindo aqui com uma parceira de vida. Beatriz vai se apresentar, mas é uma parceira que acompanha a gente há muito tempo. Então, como quem diz, muita gente diz aí da casca de bala, eu tenho a minha também. Bia é a tua casca de bala. Bia é minha casca de bala. Se apresenta pra gente então, Bia, por favor. Meu nome é Beatriz, eu sou assessora do Olindino. E, além de assessora, amiga e uma grande fã, né? Então, hoje estar aqui, fazer parte desse podcast, do lado de um cara que eu me inspiro tanto, me deixa até desconcertada, né? Que ele falou tantos títulos, eu tô até assim, calma, vá com calma. Jogou o patamar lá em cima, né? Com certeza. Mas estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade, principalmente de ter essa oportunidade ao lado dele, que é um cara que me inspira muito na vida profissional, vida pessoal. Então, assim, estou muito grata de estar aqui. Muito obrigada. Pô, bacana. Vambora. Bia é suspeita, você sabe. Um pouco suspeita. Porque casca de bala fala bem de mim, é mole, falar né? mal de você. Não, tá certo. Não vai. Mas vamos lá, cara. Vamos começar já a falar então das suas motivações. Por que você vem pré-candidato a vereador aqui pela nossa cidade? Cara, eu gosto quando me fazem essa pergunta, porque ela, se você permitir, não vou me estender muito, mas vou tentar ser sucinto, mas coerente com as coisas. Pouca gente sabe dessa história, mas eu não tenho nem meu pai, nem minha mãe. E no falecimento do meu pai, especificamente, o meu pai eu passei para trabalhar e todo dia que eu ia trabalhar eu passava na porta da casa do meu pai e falava com ele, pai! Meu pai morava no segundo andar, dava um tchau assim, não era na minha rota, mas eu dava um desviozinho rápido e pai! Aí no dia que eu dei esse tchau rotineiro de manhã, meu pai me deu um tchau meio sentindo. Eu falei, o que houve? A gente tem um carinho que um fala com o outro, não é de pai e filha, é de parceiro. E aí meu pai desceu a escada meio coisa. Eu falei, pai, o que houve? Não, tô me sentindo bem não, tô com uma dor. Eu falei, rapaz, vamos no médico, pai. Aí meu pai, como bom mineiro que é e antigo, o meu pai falou, não, depois eu vou. Aí eu fui trabalhar, de boa.
Não achei que tinha importância ao ponto de pegar ele na marra, né? Não que gerou tanta preocupação. Assim, às vezes a gente precisa pegar na marra mesmo e levar para o médico. Não achei que era isso. E meu pai, naquele momento, depois a gente veio a saber que ele estava tendo um infarto. E aí, ele saiu, foi para o São Francisco, famoso São Francisco. Chico Dó. Foi para o São Francisco. E no São Francisco, deram uma medicação a ele e mandaram ele embora para casa. Quando ele saiu para pegar a Kombi para ir embora, antes de chegar no ponto da Kombi, ele desmaiou no meio da rua. E aí desmaiou, pegaram ele, voltou para São Francisco. E aí chegou no São Francisco, já estava com todo do lado do corpo paralisado, com a fala prejudicada e com o lado paralisado. E a partir daí, me ligaram, eu corri para São Francisco, cheguei lá, meu pai estava desesperado, porque estava com o lado paralisado, meu pai muito ativo, não mexia e tal. E aquilo deu um choque de realidade na gente. E eu não tô vendendo historinha de que, por isso que tu é candidato, porque a saúde é uma merda. É uma merda mesmo, não tem porquê de falar que não é. Mas não é só por isso. Mas isso foi o pontapé inicial para eu falar assim, cara, não é possível. Se tem um monte de gente, tu sabe, aqui na nossa cidade tem playboy que vem da Barra, ganha eleição aqui e tá na Câmara de Vereadores. Isso é um absurdo, pô. O cara vem fazer coisa na Câmara igual um pinguim, faz deboche da nossa cara. E aí a gente não tem uma fiscalização para que a gente tenha um atendimento decente. Isso é um absurdo. Eu não estou fazendo isso porque é podcast, não. Eu falo isso abertamente. A gente tem uns 3 ou 4 ali que, os caras trabalham pra cacete, que eu acho que vale a pena tê-los como vereador aqui na nossa cidade. Mas tem uns 3 ou 4 também que são vereadores de merda. De boa, assim. De boa. Fica à vontade. Que o cara não faz nenhum sentido o cara estar como vereador. Não faz nenhum sentido. O cara caga na nossa cara mesmo, como uma autoridade da cidade, que poderia estar fazendo algo e fiscalizando para que meu pai, para que seu pai, para que um monte de pai aí não passe pelo que meu pai passou. Não é só o prefeito que não está indo tão bem. É porque se você não tirar o coluio, se você não proibir que as pessoas, cada um não fizer o seu papel, a gente passa pelo que meu pai passou. E aí, cara, eu venho de uma infância muito gradualmente pobrezinha, vem melhorando, a Nuclep salvou a minha vida e tal. Então, eu me deparei com isso, e isso foi a mola que falou assim, eu com tanta condição para poder fazer algo, para ajudar as pessoas e ajudar a vida de muita gente, por que não fazer? Por que não me dedicar a isso, para que eu seja vereador, para que eu seja alguma autoridade na cidade, para que a gente possa, em vez de ficar só reclamando de fora, que o sistema tá ruim, que tá isso, tá aquilo, por que eu não me coloco para fazer? Botar a mão na massa também, né? Aí eu falei, agora é minha, vambora. Mas deixa eu te perguntar, você como servidor público ali na Nuclep, que é uma empresa que tem muitos funcionários, tem uma importância muito grande de Itaguaí, como você falou, mudou a sua vida, eu acredito que ela tenha feito isso na vida de muitas outras pessoas também da nossa cidade, mas na Nuclep em si, você já foi trilhando algum caminho político ali dentro? Você era engajado em alguma pauta de representatividade dentro da empresa, alguma coisa do tipo? Então, eu comecei muito cedo ainda no sindicato da Nuclep. Eu fui dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, que engloba também a Nuclep. Aí, posteriormente, eu fui diretor de associação de empregados da Nuclep. Eu tive toda essa trajetória. Isso tudo me remeteu a buscar algo um pouco maior para ajudar as pessoas de fato na nossa cidade. Porque hoje a gente conseguiu muitos avanços na Nuclep por conta dessas pautas que o sindicato e a associação tratam. E eu participei fielmente nisso. E aí, tanto o sindicato quanto a associação da Nuclep se falou, cara, tem perfil para isso, tu tem formação técnica para isso, tu tem estilo para isso, e você tem o principal, que é a vontade de fazer o bem para ajudar alguém. Então cai para dentro. E aí, com toda essa situação que aconteceu na minha própria família, isso tudo junto me motivou a me colocar. Porque assim, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma vida muito confortável e tranquila como dirigente dentro da Nuclep. Eu não precisaria estar me colocando como vereador para poder melhorar a vida da minha família, que é o que mais importa na minha vida, para eu poder dar alguma coisa de bom ou de melhor para eles. Eu já faço isso com o que eu ganho na Nuclep, muito além do que eu imaginava na minha vida. Entendeu? Ou seja, financeiramente não seria algo interessante, digamos assim. Não, claro que pode ser que ajude e que melhore a minha vida e a vida de algumas pessoas. Mas não seria... se eu não ganhar a eleição... Né? Não é o principal motivo. Se eu não ganhar a eleição, minha vida fica um caos.
Não, se eu não ganhar a eleição, eu volto para a Nuclep, vou continuar trabalhando, vou continuar cuidando da minha família como eu cuidava antes, e não era cuidando mal, cuidava bem, entendeu? Explica pra gente como que funciona essa situação de você ser um servidor público e aí você pode se licenciar para ser candidato a vereador. Provavelmente algumas pessoas devem te perguntar, pô, Lindiano, mas trabalhando no CLEP e tal, é candidato agora. Você tem uma licença para se candidatar e tudo mais. Explica um pouco pra gente como é que funciona. Então, quando você sai candidato, tem algumas regras a ser seguidas para você fazer o que a gente chama de descompatibilização. Se você tem um cargo que te dá alguma visibilidade dentro da empresa, você tem relevância do cargo, que seja a nível de diretoria ou de superintendência, você tem um período para poder se licenciar. Se você é gerente, você tem outro período. Se você é um funcionário comum, você tem outro período. E existem algumas resoluções dentro da regra do jogo, da política, que te permite fazer esse tipo de coisa. Mas você é autorizado pela Nuclep, qualquer cidadão que trabalha em órgão público é autorizado a se descompatibilizar e poder disputar a eleição. Inclusive, é obrigatório. A descompatibilização ela é obrigatória, não é um cargo, não é uma coisa opcional, entendeu? Legal, bacana. Cara, vamos falar então, você disse aqui que a sua motivação ela se deu por uma indignação, né, de uma perda de um familiar seu, super importante, o seu pai. E aí você já contou pra gente também que você vem trilhando ali na sua função profissional algo que seja muito voltado para a empregabilidade. Mas eu queria que você contasse pra gente, cara, quais são as principais bandeiras que você busca levantar caso você seja eleito vereador aqui na nossa cidade? Então, essa é uma pergunta que, assim, me deixa muito feliz. E, infelizmente, eu ouço muito pouco essa pergunta. Mas eu fico feliz de você ter perguntado, porque a gente que trabalha sério e quer fazer uma coisa séria na política, a gente, antes de ir para a rua, a gente pensa, o que eu posso, o que eu não posso fazer? O que de fato um vereador ganhando a eleição tem como proposta, e essa proposta é execuível no sentido de que cabe no mandato de vereador. Porque tem muita gente falando para a população, se eu ganhar a eleição, candidato a vereador, se eu ganhar a eleição eu vou asfaltar a tua rua, se eu ganhar a eleição eu vou fazer uma ponte aqui, se eu ganhar a eleição a saúde... Pô, e assim, vereador... Que não falta, né? Mas vereador não faz esse tipo de coisa. Você pode até sugerir uma coisa ou outra, mas não faz. E eu tenho como parâmetro correto pra gente, eu e minha casca de bala, a gente tem como parâmetro na eleição que se a gente ganhar a eleição, a gente vira uma das 20 pessoas uma das 20 autoridades da cidade. E quando a gente se tornar autoridade, eu quero usar esse poder, entre aspas, de autoridade, para sentar, por exemplo, com você aqui do podcast. Você quer ampliar teu podcast para fazer mais vezes, você vai precisar de mais um videomaker. Então você vai precisar de mais uma pessoa, você vai empregar mais uma pessoa. Lindino, o que tem isso a ver com o vereador? Pode não ter a ver nada ao primeiro olhar, mas você só vai dar ouvidos para essa multiplicação e um apoio para você poder aumentar o teu quadro de funcionários se você tiver um vereador que te dê alguma isenção para tu poder trabalhar mais, que te dê algum espaço para você poder produzir mais. Então qual é a minha principal missão? É ver os empresários da região, qual é a motivação que eu posso dar para esse empresário para que ele possa ampliar a quantidade de vagas. Porque aí o cara que vende marmita lá perto da tua casa, ele vai vender muito mais. O restaurante que vende ali no centro, ali no calçadão, ele vai vender muito mais, então ele vai precisar de mais mão de obra. Então o meu vizinho lá de Chaperó, que é cozinheiro, ou a minha vizinha que é cozinheira, ela vai conseguir uma porta de trabalho e não tem nada a ver com a política. O que a política fez foi dar incentivo para esse cara que tem um restaurante, para ele poder produzir vaga para colocar as outras pessoas. E isso se repete também nas empresas que a gente tem da região. A gente não tem aqui, por exemplo, que está na nossa plataforma, a Bia sabe disso, a gente não tem, por exemplo, alguém que vá nas empresas, que bata de porta em porta. Oi, CN, por que tu tem 40 ônibus que vêm do Rio de Janeiro se tu tem mão de obra aqui em Itaguaí? Por que tu faz isso? Peraí, rapaz, se tu não fizer isso, nós vamos ter que implicar com isso, porque senão aquilo não vai ser feito. Esse tipo de coisa a gente não tem. Por que a gente não vai no Porto Sudeste e a gente discute com o Porto Sudeste para as vagas daqui serem de Itaguaí? Esse é o meu viés. O viés é esse. É fazer com que quem mora em Itaguaí trabalhe em Itaguaí. Então, assim, o que a Câmara tem a ver com isso? O que um vereador pode ajudar nisso? É usar o chamado poder para a gente construir uma pauta de alguma legislatura para que a gente, não é que favoreça, mas que a gente ajude o empresário, para que o empresário tenha condição de sobreviver
e que ele possa ampliar. O empresário ampliando, quando você pega lá uma empresinha de fundo de quintal e ela começa a aumentar o volume, porque ela está fazendo o produto dela vender aqui dentro mesmo, por que a ICN não compra os equipamentos? Por que a ICN não compra as coisas que tem que ser feitas de menor tamanho aqui com os fornecedores de Itaguaí? Com os fornecedores de Itaguaí. Porque imagina você, se todo parafuso que tiver que fazer para servir na ICN for feito numa usinagem aqui de Itaguaí. A gente vai ampliar as vagas de Itaguaí. E quando você amplia a vaga, você amplia... Porque você não vai ter torneiro para isso tudo. O Senai vai ter que produzir mais torneiro. Então o Senai produz torneiro, a empresa contrata, a cozinheira vai ter que vender mais quentinha, o cara do Uber vai levar mais gente, a escola vai produzir mais, o cara vai buscar qualificação. É uma roda, é um ecossistema que está sendo fomentado ali, né? Fomentando a economia e tudo mais. Aí o cara pensa, tá bom, Lindino, o que tem a ver isso com o vereador? Tem a ver que se a gente tiver um projeto de lei que a gente garanta que, sei lá, 20% dos equipamentos de coisas das empresas que se instalarem aqui tenham que ser comprado com fornecedores de preço justo que sejam lotados aqui na cidade, você aumenta a empregabilidade. Então isso, é para isso que eu tô aqui. É só para isso, porque aconteceu na minha vida. Eu era jovem aprendiz, virei estagiário na Nuclep, virei torneiro mecânico, virei caldeireiro, depois virei torneiro, não, virei caldeireiro, depois virei torneiro mecânico, e hoje estou lá na Nuclep, era até a minha saída ouvidor da Nuclep, que era um dos maiores cargos que tem na Nuclep. A gente está ali entre o top 10 da Nuclep, graças a Deus, era um dos maiores cargos. Então, assim, isso é um garoto. Eu saí de Chapecó, saí no sentido de fui, mas eu continuo morando no mesmo lugar. Mas isso tudo depende de alguns incentivos. Pô, agora você imagina, cara, se todo mundo tivesse a oportunidade que você teve, né, de trilhar uma carreira profissional assim na nossa cidade, né? A gente entende que não tem tanta mão de obra qualificada aqui, e aí isso pode até ser uma justificativa das outras empresas buscarem colaboradores de fora do município e tudo mais, mas também a gente não tem que se escorar nisso, né? A gente tem que justamente fazer o que você falou, né? Procurar ali, através de um projeto de lei, alguma coisa do tipo, incentivar, fazer com que as empresas, pelo menos num primeiro momento, né, sejam obrigadas a contratar uma mão de obra de Itaguaí, que sejam obrigadas a ter fornecedores de Itaguaí. Eu acho que isso seria super importante. Mas na sua visão, como é que está o cenário da empregabilidade em Itaguaí hoje como um todo? Você acha que a gente está bem servido de oportunidade de emprego? E fala também um pouco sobre os níveis de qualificação que a gente tem na nossa cidade. Você acredita que a gente consegue melhorar isso de alguma forma? Então, a gente já avançou muito, porque hoje nós temos um Cefet. Eu não sei se você sabe, a gente acabou não falando, e eu também não falo isso abertamente, mas eu sou vice-presidente do CRT. CRT é o Conselho Regional de Técnicos. E você sabe que todos os países onde são desenvolvidos, o índice de mão de obra técnica é muito maior. Nós temos hoje aqui no Brasil um índice muito pequeno ainda. Tudo bem que o presidente Lula tá investindo para colocar mais 100 institutos federais. Isso vai ajudar muito para impulsionar essa mão de obra técnica. Mas aqui na nossa região, eu acho que o nosso comércio ainda está muito devagar. E muita gente, eu não sou um especialista na condição de comércio, mas muita gente diz que é por conta do governo atual, a mão está muito pesada em cima dos comerciantes. Eu não sou comerciante, eu não sou empresário, mas há quem diz que a mão do governo está muito pesada em cima do comerciante. E o que acontece? Tem multa, por exemplo, multa do meio ambiente, que antes a multa era 1, agora a multa está 4, 5 vezes maior. E cada vez que você onera o empresário, você faz com que o empresário enxugue. A primeira coisa que o empresário vai fazer é fazer você trabalhar dobrado para ele poder tirar uma pessoa. E aí isso gera o desemprego aqui na nossa cidade. Então eu acho que qualquer que seja o governante, e aí, eu não sei se você sabe, mas eu apoio o Donizete. E eu tenho um combinado com o Donizete, alguns combinados lá para Chapecó. Eu acho que a gente vai ter que fazer muita coisa lá em Chapecó, muita coisa no Teixeira, muita coisa em alguns lugares. Mas o meu principal combinado é dele, como ele é empresário, ele sabe a dor que o empresário sente, é do próprio Donizete ver a maneira e as possibilidades de incentivar e de facilitar a vida desse empresário para que ele possa contratar mais gente. Porque a minha pauta é emprego. Então, a grande verdade é que quanto mais emprego tiver, menos desemprego vai ter, e a chance de você encontrar um amigo ou um colega seu desempregado, e cá para nós, né? Estar desempregado é uma condição, assim, desumana. Porque você vê teu filho pedindo as coisas e você ficar assim, cara, eu não posso fazer agora porque eu tenho que ver depois porque eu estou desempregado.
É um horror. É uma situação de vulnerabilidade que... Você não terrível, poder né? dar a coisa pro seu filho, porque você é um cara desorganizado e tal, é do jogo. Quem nunca, né? Se desorganizou ao ponto de, caraca, eu queria fazer isso e, opa, acorda e se organiza. Mas estar desempregado e não ter de onde fazer e ter que ficar fazendo biquinho é uma situação bem complicada. E o que você acha que pode ser feito, então? Foi legal você ter falado isso justamente por conta da sua proximidade com o Donizete, a sua parceria com ele, né? O que você acha que pode ser feito? E aí não só na esfera municipal, tá? Mas o que você acha que de trabalho em conjunto, o que pode ser feito entre Câmara de Vereadores, Prefeitura, governo federal, governo estadual? Você acha que existe a possibilidade de uma sinergia, a gente conseguir trazer melhores coisas para Itaguaí, não só no âmbito profissional, né, na empregabilidade, mas também para a saúde, para a educação e outras coisas do tipo? Então, eu super acho. E se tiver essa combinação e essa sinergia, que foi o termo que você usou, entre as esferas de poder, isso favorece muito. Porque você imagina, até hoje a gente não tem uma universidade pública na nossa cidade. E a gente tem aqui nossos vizinhos, que tem uma universidade pública, e movimenta toda aquela região. E sobre esse movimento, eu acho que Bia pode falar muito melhor pra gente, porque Bia estudou na Universidade Rural, Bia mora lá, tem casa também em Seropédica, e sabe o quanto a universidade gera em torno de tudo isso. Então, assim, e para mim é isso. Eu acho que trazendo uma universidade ajuda a gente. E Bia tem esse olhar muito próximo lá. Mas eu acho que pode, cara, trazer indústria para cá. A gente vê ao longo da Rio Santos, a gente quase não tem indústria ali. A gente, graças a Deus, está sendo formado um colégio técnico ali. E esse colégio vai fazer muita gente de Itaguaí estudar lá. E aí, essa história de que não tem mão de obra qualificada. Cara, na boa, eu quero que me apresente uma função que a gente precisa em Itaguaí e que a gente não tem gente. Eu também não acredito nessa justificativa. Eu quero que me apresente. Isso é balela. Porque assim, é óbvio, você requer um pouco mais de esforço. Já que a gente não tem aqui, a gente tem que buscar. Mas eu sou formado eu sou professor de matemática e professor de física. E eu sou engenheiro. E tenho 2 pós-graduação. Todas elas feitas fora de Itaguaí. Mas dá para fazer. E tem um monte de olindino por aí, tem um monte de gente que está formada e que tem condição de assumir grandes espaços de poder. Não tem nenhum cabimento você ter um secretariado igual a gente tem hoje na cidade, a maioria de gente de fora. Não tem cabimento, a gente tem gente aqui com competência para isso. Não tem cabimento. Você fala assim, mas a Nuclep também tem gente de fora. Claro que tem, a Nuclep é concurso. A gente tem lá 23 ônibus que saem todo dia e levam o pessoal pelo Rio de Janeiro inteiro. A Nuclep é concurso público. Mas qual é a justificativa da ICN de ter lá mais de 30 ônibus que levam o pessoal para fora do Rio, fora de Itaguaí? A gente não tem essa justificativa. É uma escolha que eles fizeram, né? É uma escolha que fizeram. Mas não tem gente qualificada. Na boa, claro que tem. Claro que tem. Eu acho isso balela. Conta pra gente então um pouco da sua experiência sendo uma universitária lá na Rural, né? O que você tem pra falar? Então, seguindo da mesma experiência do Olindino, que morar em Chaperó, a gente enfrentou... Você mora em Chaperó também? Sim. A gente enfrentou muitas dificuldades por questão de condução, questão de acessibilidade, né? A gente ter acesso a cursos, jovem aprendiz, colégio técnico, universidade em si, de uma forma mais rápida, mais próxima. Porque você imagina, um menino, uma menina de 14, 15 anos tendo que sair de casa 5, 6 da manhã para poder ir para outra cidade, porque não tem. A gente não tem, né? Não tem. Então, assim, dar acesso às pessoas fazem com que a questão da mão de obra qualificada esteja em Itaguaí. Entendeu? Porque é dificultoso, você gasta o dobro do tempo, você gasta mais dinheiro de passagem, porque nem toda pessoa consegue bolsa, enfim, essas coisas. Então, assim, a dificuldade que a gente enfrenta é muito grande, E você vê uma cidade com desenvolvimento muito menor do que Itaguaí. Que tem uma universidade, né, federal. Que movimenta 100 mil... Entendeu? Não conseguir, não ter uma gestão que faça com que as portas sejam abertas, não tenha um vereador que cobre essas empresas, não ter um prefeito que faça com que a mão de obra, que o ensino, tudo seja feito para os moradores de Itaguaí, entendeu? Então,
causa uma revolta, causa uma dor, sabe? Porque, por exemplo, o Lindino, como outras pessoas que conseguiram ensino de jovem aprendiz, ensino técnico, universitário, ter que deixar a sua família, deixar os filhos dele, por exemplo, em casa, porque ele tem que sair de casa e tem que ir para outro lugar. Muitas pessoas vão trabalhar no Rio de Janeiro e não tem condução. Então, são várias camadas, entendeu? Várias camadas, porque não tem alguém que gere isso, sabe? Me diz Que uma cobre coisa, isso. você estudando na Rural, você fazia esse bate-volta de estudar lá em Seropédica e depois voltar para Itaguaí? Ou você... Sim. E acredito que era um pouco complicado isso para você, né? Eu fiz Setur e eu saía de casa às 6 da manhã, pegava Kombi, pegava ônibus, chegava no colégio, estudo integral, né? Então eu estudava de 7h30 da manhã às 5 da tarde. 5 da tarde, esperava o ônibus, voltava para Itaguaí, pegava a Kombi, chegava em casa 8, 9 horas. E a gente tá falando de um da município noite. que é aqui do lado, né? Exatamente. Mas dá uma volta tremenda, né? Pra tu ir, tu dá muita volta. Exatamente. A Bia tá falando assim, como no sentido de que é ruim e tal, mas a gente gostava. Eu gostava, cara, sabia? Garotão, né? Cara novo, fazia pra lá e uma pra bagunça, cá. meu irmão. Porra, eu gostava muito. Mas quando eu fiz engenharia, eu já era casado, já era mais adulto, então foi mais complicado. Mas quando no início, eu gostava. Pegava o ônibus lotado. A gente tinha um motorista que era o Gordo. Eu não sei nem se o Gordo é vivo, cara. Se alguém soubesse o Gordo é vivo aí, depois fala com a gente aqui. O Gordo, ele era motorista da Mangaratiba. A gente pegava o Gordo de manhã cedinho. A gente ia deixando as pessoas passar só pra ir pendurado. Cara, e a gente tinha 14 anos. Como é que pode isso? É igual pegar van com um gringo, né? Que tu demora 45 minutos pra chegar no centro de Itaguaí. Beijo, gringo. Não tô falando mal de você. A gringa é o nome de uma pessoa? O gringo é porque o nome dele é falando difícil. de um cara gringo, na verdade é o motorista. É porque ele é realmente gringo. Entendi. Só que o nome dele é muito difícil de pronunciar. Aí chama de gringo. Chama de gringo. Então, É um apelido carinhoso. Legal. Cara, vamos voltar um pouco no assunto que você disse há pouco tempo, que muita coisa precisa ser feita em Chapecó e outros bairros que são mais afastados, digamos assim, né, do centro de Itaguaí e tudo mais. O que você tem para falar em relação à esfera municipal? Como é que tá sendo, a galera de lá está sendo atendida? Tem um olhar ali para o bairro, para esses bairros mais afastados? Você acha que faltou alguma coisa? Cara, eu vou te falar, e sem nenhuma pretensão de querer ser melhor do que alguém que mora lá em Chapecó, mas eu sou um cara assim, privilegiado no sentido de não necessitar de usar as coisas públicas. Eu vou explicar por quê, para ninguém ficar me dando cacetada aí. Por exemplo, eu não uso posto de saúde de próximo à minha casa, mas eu tenho como candidato, muitas pessoas, como pré-candidato, muitas pessoas reclamam que, cara, você não tem ideia, a pessoa, a senhorinha, para ser atendida, ela precisa ir 4 horas da manhã, pegar um número para ser atendida às 9, e aí só tem uma quantidade específica de números, e quando não, ela tem que ir esse horário, pegar o número para ser atendido no outro dia. E aí, quando ela vai, pega um número, vai ser atendida no outro dia, o médico não vem. Então, isso é uma reclamação, assim, grande lá no meu bairro. Você não usa, mas você tem conhecimento de pessoas que sofrem com isso, porque as pessoas falam isso comigo. E eu tenho muita gente em torno da nossa pré-campanha que comenta isso com a gente. Quer ver um outro desalento nosso lá? É tudo muito escuro, cara. Os bairros mais afastados são tudo muito escuro. A gente vê no centro, quando chega o Natal, então, aí que a gente fica irado. Porque fica bonitinho no centro, eu acho legal, mas acho que tem que ter. Eu acho que a prefeitura precisa estar iluminada realmente. Eu não estou dizendo nada que está errado. Eu não acho que tem que gastar 4 milhões. Eu não acho. Porque nem lá em Penedo gastou tanto. Mas não acho. Não quero entrar por esse mérito. Mas o que eu acho é o seguinte. Podia dar um pouquinho mais de alento, um pouquinho mais de atenção. Por isso que eu te falo, cada um tem que fazer o seu papel. E às vezes as pessoas falam, mas o prefeito não faz. Tudo bem, mas o prefeito precisa ser acionado para que seja feito. Não dá para agora, um monte de, tu vê no site dos caras aí, um monte de notificação, pedi isso, pedi aquilo, agora beleza. Mas aí a galera não precisa de luz só agora, precisa de luz o tempo inteiro. E a gente tem alguns anseios nossos lá. Por exemplo, nós por sermos um bairro afastado, a gente precisaria, cara, de ter um posto de saúde 24 horas. Com certeza. É uma necessidade, porque assim... E muita gente que mora em Chapecó não tem como se locomover direto.
Porque chega meia-noite, vem a última Kombi, acabou, irmão, acabou. Ou você chama um vizinho para te levar, ou... acabou. A gente não tem, é muito longe. A gente mora a 13, 14 quilômetros do centro. Então isso dificulta um pouco. A gente tem outros anseios lá que, assim, a gente tem gleba A e gleba B. Da gleba A para gleba B, existe uma distância, um vácuo de uma rua que é escuríssima. E a gente sonha, todo morador ali sonha da gente ter uma ciclovia, da gente ter um local para a gente poder caminhar ali, fazer uma caminhada de um lado para o outro. A gente sonha com isso, de fazer isso com segurança. Então, assim, a gente não tem. Ah, Olindino, vereador não faz isso. Eu posso até não fazer, se eu me tornar vereador. Mas que eu vou pedir, vou cobrar e vou tentar para que isso aconteça, não tenha dúvida. E o grande terror de quem mora em Chapecó, o grande pavor, que nós inclusive já tivemos 3 óbitos lá, o grande pavor, você enxerga isso, você não tem o posto 24 horas, e se você sai desesperado, porque conseguiu um vizinho para poder te levar no médico, conseguiu um vizinho, se ou então chamou o SAMU foi lá, te pegou, quando o SAMU tá voltando voado, que os caras andam voado, ele chega na linha do trem, o trem tá passando, demora por volta de 10, 15 minutos. E é o tempo que levou para matar 3 pessoas já do nosso bairro, indo para o hospital dentro de uma ambulância. Caramba, então, assim, grave. Um absurdo. E mais grave ainda, você vai ficar ainda mais pasmo, porque é o que a gente se aborrece lá. Olindino, você vai fazer o viaduto se você se tornar vereador? Claro que não, pô. Não é função de vereador. Mas é óbvio que eu vou tentar, óbvio que eu vou pedir. Eu tenho representação federal, eu tenho um deputado, inclusive, não sei, aquela ali, né? Deputado Áureo Ribeiro. Sabe que aqui é paixão eterna. Então, estamos juntos aí, deputado. Vai cobrar ele? Porra! Deputado, manda uma emendazinha aqui pro prefeito, pro Donizete, se Deus quiser, pra gente fazer o viaduto lá em Chapecó. Então, esse caminho faz toda a diferença para quem tem lastro político, entende? Eu não tô vindo candidato no sentido de, acordei, agora sou pré-candidato. Tem toda uma história, tem todo um know-how, tem toda uma estrutura por trás. Então, assim, o viaduto, cara, nosso posto 24 horas, nossa ciclovia para que a gente tenha acesso, poder ter uma qualidade de vida melhor. E assim, na boa, a gente tem hoje lá 3 creches em Chapecó. Mas a gente tem um bairro chamado Parque Primavera, que para mim também é Chapecó. Pessoal do Parque Primavera aí, tamo junto. Parque Primavera, você não tem uma praça, pô. São mais de 4.000 pessoas morando no Parque Primavera, você não tem uma praça. Você não tem um posto de saúde. Você não tem... Tem rua lá que não tem... A maioria das ruas não tem asfalto. Um absurdo. E se você falar... Vou deixar você falar, Bia. E você falar em asfalto e lembrar que você... último, sei lá, meio metro de asfalto que não foi tampa-buraco, foi feito com 2 gestões de prefeitos atrás... Absurdo, meu irmão. Absurdo. E é essas coisas que motivam a gente. Porque a gente entende que se... Quando começar a campanha, a população de Itaguaí, em especial lá a minha comunidade, que é Chapecó, entender que Chapecó precisa ter alguém representado lá, que precisa ter um cara que seja cria de Chapecó, para poder estar lá, para poder ser um dos 11 vereadores e acreditarem que esse cara pode ser eu tenho certeza que eles vão estar acreditando num cara que vai trabalhar dia e noite, mas dia e noite, que eu sou muito determinado. Eu não conseguiria chegar onde cheguei, fazer o que eu fiz, se não fosse com muita determinação, porque a gente que mora em Chapecó, as coisas são muito mais difíceis pra gente. Então, assim, vai ter um cara brigando dia e noite para melhorar nosso bairro, se Deus quiser. E Zé, esse é um anseio e uma visão de quem pode falar, porque ele mora em Chapecó, né? Então, assim, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta muito, porque como é que você cobre, como é que o cara entende e olha para Chapecó, olha para outros bairros, se você não mora aqui? O cara nem pisa lá, né? Como é que vai saber dos problemas? O cara não sabe que 5 horas da manhã não tem luz no ponto de ônibus, não tem ônibus no final de semana. Ele sabe, pô. Ele mora lá, ele sabe. Exatamente. Ele teve que sair cedo de casa para ir pro estágio, para ir pra faculdade e tudo mais. Então, assim, é uma vivência de quem mora, de quem sente, de quem vive, entendeu? Porque morador de Chapecó precisa votar em morador de Chapecó.
Porque só um morador de Chapecó sabe as necessidades que a gente enfrenta lá, sabe as dificuldades que a gente tem dia a dia, o tempo todo, não é só de 4 em 4 anos, sabe? Porque é muito fácil você chegar lá e falar assim, eu vou fazer o viaduto, vou... Não, cara. Não. É legal você falar isso porque é importante, né? Quando a gente fala de política, a gente fala muito de representatividade também. Então, geralmente você vai escolher quem te representa. Tinha que ser né? distrital isso, né? E aí é legal vocês tocarem nesse ponto, porque realmente só quem vai saber dos problemas do bairro é quem vive o bairro. Porque assim, a gente já falou várias vezes aqui que o papel do vereador é fiscalizar, que é estar em cima, que é procurar os problemas e tentar resolver aquilo de alguma forma, nem que seja indiretamente, né? Mas se o cara não vai no bairro, se ele não escuta quem mora ali, se ele não ouve a comunidade, se ele não procura saber, como é que ele vai resolver os problemas daquele local, né? Então é legal você tocar nesse assunto. Mas se você me permite, a Bia, vou olhar ali para a câmera do meu menino, a Bia comentou que morador de Chapecó tem que votar em morador de Chapecó. Eu carrego essa bandeira há muito tempo. E eu queria aproveitar para falar aí para você que mora aí em Chapecó. Nós temos aí em Chapecó algumas pessoas vindo candidato. Nós temos. E eu vou dizer para você, se você, por algum motivo, achar que não pode votar em mim, eu super entendo. Mas se você mora em Chapecó, você tem apenas 3 opções de voto, na minha concepção. Então você tem que escolher alguma dessas 3 pessoas. Não dá para você votar nesses caras que vêm de fora, só chega aqui para pedir o teu voto, pô. Ah, mas nós votamos num cara aqui de dentro, o cara não deu certo. Pô, não deu certo, aí nunca mais vai ter ninguém aí de Chapecó para ganhar a eleição, para representar o bairro? A gente vai ficar sempre aí esquecido? A gente vai ficar sempre com esse pessoal aí vindo aqui, achando que compra a gente e depois vai embora? Aí caga na tua cabeça? Aí teu filho não tem vaga na creche, teu filho não tem escola, teu filho tem que passar de madrugada lá para poder ser atendido. Cara, acorda. Vamos comigo. Se não for comigo, tem mais opções. Mas escolhe alguém que mora aí no nosso bairro pra gente poder fazer alguma coisa pelo bairro. Agora, dos 3 que estão aí, é óbvio que eu tenho maior chance de ganhar a eleição. Então quero pedir você para que vote em mim. Anota aí, ó. 77147. Isso é importante para você. Valeu? Desculpa, tá? Eu só queria fazer O espaço é seu, fica à Por mais que vontade. você depois corte, mas acho que ele faz um bom corte com isso pra mim. Vamos continuar, cara. Acho que é legal pra caramba você aproveitar o espaço pra fazer, enfim, pra argumentar, pra justamente falar com seus eleitores e tudo mais. Só que eu acho legal também a gente começar a falar um pouco em relação às suas parcerias políticas, né? Você falou que tá com o Donizete e tudo mais. A Ana também é uma figura muito forte, né? Adoro a Ana. Acho Querida. aquela mulher sensacional. Assim, uma energia, meu irmão. Incrível, incrível. Não, ela esteve aqui com a gente Ela gravou um episódio com a gente, cara, fenomenal, realmente. Você vê que ela tem uma visão, ela tem um carinho pela cidade, né? Então acho que a Tá no parceria sangue, dela... né? Exatamente, tá no tá no sangue sangue. dela, né? Então a parceria dela com o Donizete é algo muito interessante também. E aí eu queria entender a tua expectativa para essa corrida para prefeito aqui na cidade. E se você quiser fazer algum tipo de avaliação sobre a gestão atual também, você pode ficar à vontade. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que essa junção Donizete e Ana completa muito. Porque o Donizete é muito técnico. Meu irmão, o negão saiu do zero aonde ele está hoje e ele é hoje um homem de sucesso. E eu falo negão com todo respeito, porque a gente tem essa proximidade e eu acho que isso não é pejorativo. Assim, ele saiu do zero aonde ele está hoje e ele está num lugar muito confortável para ele. Mas ele ganhou um carinho por essa cidade e o carinho reflete inclusive no nome da Ana. Porque ele sabe que a Ana representa uma família que lutou muito para a melhoria das pessoas. Eu usei aquela roupa amarela. Eu, quando era aluno da Nuclep, quem me deu a roupa amarela foi o pai da Ana. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelo Sagário. O nome Sagário é um nome que te conforta, que te fala assim, essa parada vai pro caminho certo se tiver Sagário no meio. E aí a Ana é a melhor qualificação para isso. Então, só do Donizete escolher a Ana como vice, já mostra que ele quer o bem para a cidade, que ele quer resgatar essa coisa de viver bem em Itaguaí. Então, assim, ele diz para os 4 ventos, eu sou muito grato pela cidade de Itaguaí e vou me dedicar para fazer de Itaguaí a melhor cidade, uma nova Macaé. E eu acho que é isso. A gente está pegando toda a técnica empresarial do Donizete, jogando isso para dentro da prefeitura e pegando todo o carinho, todo o amor que a Ana passa para cuidar das pessoas, e essa fusão dessas duas coisas não tem como dar errado. E, cara, eu sou muito feliz de estar fazendo parte disso. E eu sou Donizete, Ana, o tempo inteiro. E só para te lembrar, o Donizete é 44, tá?
Pô, boa. Cara, legal você falar isso. Acho que é super importante a gente procurar sempre ter um aliado político, porque no final do dia, né, se a gente está pensando na cidade, quem está ganhando é a cidade, né? Quem está ganhando é a população. E aí você é um cara que, a gente estava conversando ali agora, né? É a sua segunda tentativa, né? Nessa corrida para a Câmara de Vereadores. Explica um pouco de como foi a sua primeira experiência, né? Você veio na eleição de 2020, se eu não me engano. E aí, conta pra gente se você teve algum aprendizado, como é que você, enfim, se comportou naquela eleição, o que você trouxe aí novamente para essa sua nova tentativa. Então, fica à vontade para falar sobre isso. Eu costumo dizer para as pessoas que a única coisa que eu trouxe da outra eleição para essa foi a Bia. Ah, entendi. Porque... Foi a casca de bala mesmo. Minha casca de bala. Porque, assim, a gente acertou algumas coisas, porque ninguém passa tão perto. A gente bateu na trave. Faltou pouquinho para ganhar a eleição. Pouco. Se não tivesse reduzido para 17, hoje eu estaria concorrendo à reeleição. Que teríamos ganho com um coeficiente de 17, nós seríamos vereador na cidade. Então, quase ganhamos. Então, esse quase, a gente não ganhou porque errou algumas coisas. E se a gente errou, a gente está corrigindo agora. E um dos fatores que a gente errou, que eu posso dar a mão à palmatória, fazer a meia-culpa, foi de ter visitado poucas pessoas. Nós estávamos num período de pandemia, a gente não conseguiu falar diretamente com algumas pessoas, e eu gosto muito desse contato de olho no olho, de falar a verdade para a pessoa. Mas a gente estava comentando do Agenor que o Agenor é conhecido por honrar compromissos. O Agenor é conhecido porque o que ele fala, você não precisa ter dúvida, porque se ele falou, vai acontecer. E eu também sou conhecido por isso. E eu sou conhecido por falar a verdade, por cumprir acordo. Se eu falar com você que vou combinar um copo d'água, é um copo d'água. Pode esquecer, não tem como ser diferente. Então, assim, eu me assemelho muito ao Agenor por isso. Então, eu gosto desse contato com as pessoas, porque a gente faz acordos. E não é acordos escuros, não. É acordos claros. Acordo de, vambora, vamos melhorar essa cidade, vamos trabalhar em conjunto, vamos somar Quando você fala de acordo, você fala de assumir um compromisso, né, isso, cara? são compromissos. Então, a gente faz isso. E isso eu posso dizer para você que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, mas eu enxergo isso na política em poucas pessoas. Eu citei o Agenor, mas podia citar algumas outras pessoas. Mas não posso citar muitas, não, porque não é tão comum. Mas eu quero ser reconhecido por essa mesma questão. Se tu combinou com o Olindino, pode esquecer, porque o Olindino vai fazer. Não precisa ficar preocupado. Vai acontecer. Então, essa é a nossa missão. E aí, na nossa primeira campanha, a gente começou a campanha em abril do ano da eleição. Do nada, juntaram alguns amigos, falaram, tu vai vir candidato. Eu falei, mas como é que eu vou vir candidato? Não, vai vir. Aí começamos. Aí eu falei, então eu gosto do desafio da disputa. Aí peguei por isso que é a minha casca de bala, tá vendo? Peguei a ideia. Aí naquele momento, a nossa bandeira já era jovem aprendiz, estágio e primeiro emprego. Eu montei um case que era a minha própria história, porque eu fui jovem aprendiz, fui estágio. Pô, legal isso aí. E tive meu emprego, e tô no mesmo emprego até hoje. Eu peguei um case de sucesso, que era eu próprio, sem nenhuma demagogia, mas eu mesmo era um case de sucesso, e fui vender isso para as pessoas. Fui mostrar que era possível, se você tivesse investimento. Eu não sei se você tem esses números, mas hoje na nossa cidade a gente tem por volta de 400 jovens aprendizes. Tirando todas as empresas, incluindo ali algumas empresas ali do entorno de Santa Cruz. Uns 400 jovens aprendizes. E tem uma lei de jovem aprendiz. E a lei de jovem aprendiz diz que você tem que ter entre 14 e 24 anos e que a empresa é obrigado a ter no seu quadro de funcionários de 5% a 15% do percentual de funcionários, você tem que ter entre 5% e 15%. E a maioria das empresas, elas colocam 5%. Fica no mínimo ali, né? Fica no mínimo. Se eu, vereador, for ganhar a eleição, se você aí me ajudar a ganhar a eleição, eu vou para cima das empresas, meu irmão, vamos chegar a 10? Se chegar a 10, a gente chega a 800 vagas. O teu filho, que hoje você está na busca de jovem aprendiz para ele, o teu filho vai aumentar o dobro da vaga. E se a gente conseguir para 15%, mostrar que isso é possível, teu filho vai ter vai ter o triplo de chance de ser um jovem aprendiz. E isso, as empresas pegam os melhores e colocam na empresa e vida que segue. Agora, se teu filho for jovem aprendiz e ele não quiser nada com nada, aí não vai acontecer. Aí me ajuda também, né? Aí não vai acontecer. Entendeu? Então, assim, o que eu tinha de experiência da eleição passada, a gente está fazendo nessa. Nós começamos a pré-campanha bem antes. Nós visitamos, já fez mais de 1.200 reuniões. Nós estamos agora no meio da campanha, com reunião todos os dias. E você fala da campanha de agora, 2024, da campanha de 2024.
Na pré-campanha, que é um período que você tem por lei para fazer reuniões, expor sua opinião, dar o seu posicionamento, nós fizemos muitas reuniões, muitas. E aí, durante a campanha, que agora a gente já está na campanha, eu estou visitando casas. Por isso que eu estou meio esvarecido, por isso. A gente está visitando todas as casas, refalando com todo mundo e mostrando para as pessoas que é importante ter um vereador na cidade que fala sobre emprego. Porque o emprego dá dignidade. O emprego é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu, sem nenhum tom pejorativo, eu acho o seguinte: se você tem emprego, você pode dar uma banana para o Estado. Em qual sentido, Olindiano? Se você tem um bom emprego, você trabalha na ICN, você não vai ver o cara da ICN no posto de saúde. Você não vai ver o cara da ICN botando o filho para estudar numa escola que falta professor 3 vezes por semana. Você não vai ver o cara da Nuclep com o filho estudando em escola pública. É porque se ele tem poder de escolha, ele vai querer prover do melhor ali para a família dele. Infelizmente é isso. Porque o melhor deveria ser a escola pública. Mas infelizmente não é. Então a gente acaba... Você não vai ver o cara sem um plano de saúde, porque a própria empresa dá a ele. Então a qualidade de vida dele ajuda muito aos familiares. E quando você arruma um emprego para um garoto de 20 anos, o pai dele, os avós dele, param de gastar dinheiro com ele e passam a gastar dinheiro consigo próprio. Então, quem ganha com isso? Os empresários da região. Se o pai dele nunca foi no Donzelitos, que é um restaurante maravilhoso que nós temos aqui, o pai dele vai ter condição de ir, porque ele vai deixar de dar dinheiro para o próprio filho, porque o filho passou a ter um saláriozinho de R$2.000. Então, o pai dele vai poder vai curtir o que ele não pôde porque está cuidando do filho. Então, quando a gente arruma um emprego para um garoto de 20 anos... a gente fica realizado não é só por ele. É porque o pai dele vai poder comprar o remédio que não estava comprando. Vai poder fazer as coisas que não estava fazendo para ele próprio. Então esse é o nosso viés. É ganhar a eleição, me tornar vereador, botar o time para trabalhar e trabalhar muito. E a partir disso a gente melhorar a vida das pessoas. Nesse quesito, não é só dar emprego. Quando você dá emprego, você dá qualidade de vida, você dá dignidade. E a nossa meta é fazer o máximo de emprego possível. Já conseguimos mais de 400 empregos para um monte de pai de família, para um monte de mãe. A gente precisa aumentar as vagas. Eu estou falando igual uma metralhadora, né? Mas a gente precisa aumentar as vagas na creche para que a mãe possa deixar o filho na creche e trabalhar. Porque muita mãe hoje não trabalha para ajudar na renda de casa. E isso remete num outro problema que eu vou te falar. Muita mãe não trabalha para deixar, não tem onde deixar o filho, tem que ficar com o filho. Aí não trabalha. Aí a mulher que não trabalha, às vezes, ela acaba se submetendo a uma relação abusiva porque ela não tem para onde ir. A Ana deve ter falado disso aqui, que a Ana é especialista nesse assunto. Adoro aquela mulher. Ela deve ter comentado aqui que o índice de mulheres que se submetem a coisas loucas dos maridos, por elas não terem como se subsistir sem o marido, é muito grande. Então, quando você abre uma vaga de creche e bota uma criança e ela pode cuidar da própria vida, arrumar um emprego, ela toma a decisão de estar com o marido porque ela quer, não porque ela precisa. Isso faz toda a diferença na vida de você, que é mulher. Pô, cara, assina embaixo disso aí. Realmente a Ana tocou nesse assunto, acho que a gente tem que olhar com muito carinho para isso, porque quando a gente fala de aumentar a oportunidade de emprego, trazer dignidade para as pessoas, a gente fala também do jovem, mas a gente fala do adulto, da pessoa que tem uma idade mais avançada, e também fala principalmente das mulheres, né, que sofrem ali diversos preconceitos, principalmente no mercado de trabalho, né? Você acha que pode ter alguma iniciativa na cidade de Itaguaí que supra essa necessidade? Então, eu já até comentei sobre a creche. Se você aumenta a qualidade e se você consegue aumentar a quantidade de pessoas dentro da creche, e aí para isso você tem que botar mais instrutores. Olha como é que você abre o campo para a margem do campo de trabalho. Para o cara que pensa em emprego, só pensa em emprego, né? Então, se você consegue aumentar a quantidade de vagas na creche, você logo vai precisar de mais gente olhando as crianças. Então, você já abriu margem para ter campo de trabalho. Às vezes, a própria mãe que botou o filho na creche, ela própria olha algumas crianças, inclusive o próprio filho. Isso já vai ajudar. E se você amplia isso, por exemplo, se você coloca, e é uma proposta do Donizete, se você coloca escola de tempo integral, você consegue fazer com que essa mãe, esse pai, essa pessoa fique livre para poder arrumar um emprego e cuidar melhor. Porque eu sempre comento isso com meus amigos, o seguinte, a gente fala em inclusão, em dar oportunidade, beleza, mas eu acho que a pessoa em um relacionamento, ela precisa estar porque ela quer estar, não porque ela precisa. Ela tem que estar. Tem que ser uma escolha, né? O casal tem que ser uma escolha, não uma necessidade. Porque senão você não consegue, isso não dá liga.
E aí, em algum momento, por isso que a gente vê tanto índice de gente se separando, de acontecendo, por conta dessas questões. Então, eu acho que essas duas vertentes vai ajudar muito. Se a gente aumenta a quantidade de vagas nas creches e se a gente coloca no nosso município, que é um município com muita grana, se a gente coloca ensino de horário integral, e você não precisa ir muito longe. A Ana deve ter comentado aqui também, na época do pai dela, que ganhou prêmio, na época do Sagário, que ganhou prêmio na educação, nós tínhamos o nome de um projeto, que o nome eu não lembro, mas nós tínhamos aqui na cidade, a criança ficava no horário normal dele de sala de aula, depois ela almoçava na escola, e ela ficava o horário da tarde, ou o horário da manhã, ou vice-versa, fazendo alguma coisa extracurricular, e ainda tinha o final de semana na escola. Eu fiz parte desse projeto. É o projeto FISE, né? FISE, na escola. Ainda tinha o final de semana, que a família vinha, participava do projeto FISE, e muitas famílias, acredite, muitas famílias iam para a escola por conta da alimentação. Não é fácil, não. É uma realidade, né, cara? A gente ainda tem uma galera com uma necessidade ainda muito, muito, muito forte nesse sentido. Você participou do projeto FISE, foi isso, Pia? Durante o período ali, né, passou um tempo depois da gestão do Sagário, o projeto continuou até ser sucateado, né? Uhum. E graças a Deus eu fiz parte dele porque, além do Olindino, né, ser uma referência, estar ali, ter acesso a eu outro senti tipo uma puxão de saco nesse. Não, que nada, sentiu, só um não? pouquinho. Acesso a cultura, a desenvolvimento, e era um projeto muito legal, muito, muito legal mesmo, muito, muito legal. Então, assim, mudou muito. Pena que não foi continuado, né? Porque Não. realmente é algo que faz uma diferença na vida das pessoas, né? A gente tem que, de uma forma ou de outra, as pessoas têm que entender que precisam ter projetos de Estado, não projetos de governo, entende? Isso faz toda a diferença. Para você que está ouvindo a gente, só para entender o que é projeto de Estado e projeto de governo. Quando você faz um projeto de Estado, você significa que está fazendo um projeto que não é para o teu mandato. Eu sou prefeito, duro 4 anos, vou fazer um projeto para 4 anos. Não. É um projeto que vai cuidar da vida das pessoas ao longo prazo. Então, assim, isso ajuda muito. Eu acho que ajuda muito. Você faz toda a diferença. Porque senão entra um, faz o projeto, entra outro, só muda. Não tem continuidade senão nenhuma. fica igual tá agora, só pinta o hospital e entrega. E pinta e entrega. Pinta escola e entrega. Porque a gente não avança em nada, né? Por isso que a gente tá... essas coisas é que desmotiva, inclusive, o eleitor. Com certeza, Porque cara. o eleitor fala assim, todo mundo é vagabundo. O cara fica desacreditado na política e não faz uma escolha ali, né, boa pro voto dele e tudo mais. E a gente entra num ciclo que é vicioso, né? Que a gente nunca avança em nada. Então, cara, acho que a gente tá chegando no momento onde eu vou te dar liberdade agora pra você falar. Já tá acabando? Tá acabando, mas... Já passou mais. Caramba. Tá falando pra caramba. E aí eu vou te dar a oportunidade agora de você falar diretamente com a tua comunidade, com o teu eleitor. Você pontuou muito bem aqui que a gente saiu do período de pré-campanha, então agora você tem mais liberdade para falar abertamente sobre os seus projetos, sobre as suas iniciativas, as bandeiras que você levanta. Então, cara, aproveita esse espaço, que é o que a gente faz para todo mundo que participa aqui do nosso podcast. Então, a gente dá esse espaço para você falar abertamente com o seu eleitor, com a sua comunidade. Então, se quiser mandar um alô para a galera de Chapecó, falar, enfim, dar algum recado para sua família, para os seus eleitores, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, primeiro, agradecer, Zé, a oportunidade. Me chama aqui sempre que quiser. Claro, as portas vão estar sempre abertas. Além de ser legal participar do podcast, você é uma pessoa que faz com que esse espaço aqui fique agradável. Eu estou muito à vontade. Pô, obrigado. Bia estava nervosa, já está à vontade. Então, eu acho que você tem esse dom de deixar a gente... dar esse carinho para a gente ficar à vontade. Sim. Queria agradecer, obrigado. Queria agradecer você que assistiu a gente. Pessoal, eu aqui estou para defender o emprego. Você já me conhece, a gente vem numa batalha grande para trazer emprego para você, para sua família, para morador aqui de Itaguaí. Eu tenho uma bandeira que eu carrego comigo. Morador de Itaguaí precisa ocupar os empregos que estão aqui em Itaguaí. Não dá para a gente deixar ir um monte de ônibus com nossos empregos lá para fora. Então, a minha meta é fazer com que você, que mora aqui em Itaguaí, trabalhe aqui em Itaguaí. Você sabe, nós estamos aí na campanha, o meu número é 77147, e se você puder, avalie nossas propostas, avalie tudo que a gente se propôs a fazer, avalie os outros candidatos e vota consciente.
Não desestimula, não. Não desanima, não. Porque é possível tirar aquele monte de playboy de lá, tirar aquele monte de gente que não tem bandeira nenhuma, um monte de gente que vem da Barra da Tijuca, vem de não sei aonde, para poder governar a nossa cidade, que não conhece uma rua na nossa cidade. E você que mora em Chaperó, a gente tem uma afinidade, um carinho muito grande. Você sabe que eu sou morador de Chaperó, estou muito preparado para assumir isso. E eu estou com muito sangue no olho para fazer o melhor por Itaguaí e o melhor para você que mora aí em Chaperó. Vamos junto! É 77147. É o Olindino Cerqueira, o cara do emprego. Boa. Obrigado, hein? Cara, muito obrigado pela sua participação, aceitar nosso convite. Muito obrigado, Tavi. Obrigada a você. É super importante tudo que você falou aqui, cara. Realmente Itaguaí carece muito de empregabilidade, carece muito de pessoas que entendam ali os problemas da nossa cidade. Então eu te desejo boa sorte, tá? Nessa campanha. E aí, cara, as portas vão estar sempre abertas para você voltar aqui, independente do que aconteça nas eleições, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês dois. Não, beleza. Muito obrigada. E é isso, galera. Esse foi mais um Itacast. Muito obrigado pela sua audiência e valeu!